Eu não sentia mais o gosto do vinho. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você passa 85 anos construindo uma vinícola, quando você conhece cada barril da adega pelo cheiro, quando você consegue identificar se a uva veio da encosta norte ou sul só pelo toque na língua, perder o paladar é como ficar cega. É pior que ficar cega, na verdade. Porque os olhos a gente fecha e aceita. Mas a boca mente para você. Finge que tá tudo normal, enquanto o mundo desmorona. Era domingo, 7:30 da noite. Inverno de julho, aquele frio que corta a pele lá em Bento Gonçalves. A gente tava no Solar da Serra, aquele restaurante chique em Gramado que o Bernardo adorava. Mesa de canto, reservada, longe dos outros clientes. Meu filho tinha pedido o Alencar Safra Especial 2015, o vinho que ganhou medalha de ouro em Bordeaux. O orgulho da nossa família. O último projeto que eu e o Carlos fizemos juntos antes dele morrer. Bernardo levantou a taça. Um brinde à mãe, pela saúde da senhora. Eu levantei a minha também. A mão estava tremendo, sabe? Aquele tremor que tinha começado fazia umas 3 semanas. Pensei que fosse cansaço. 85 anos, né? O corpo cobra. Bebi. Nada. Absolutamente nada. Podia ser água, podia ser vinagre, podia ser qualquer coisa. Minha língua não reconhecia mais o filho que eu tinha criado, envelhecido, guardado com tanto cuidado. Senti só a temperatura. Frio, líquido, mais nada. Tá bom, mãe? A Fernanda perguntou. A nora, aquela que usa roupa de marca, mas nunca trabalhou um dia na vida. Sempre com um sorriso que não chega nos olhos. Tá ótimo, filha. Menti. Porque a gente mente, né? A gente esconde. Principalmente quando tá com medo de estar perdendo a cabeça. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Sério. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Fazia 1 mês que eu tinha começado a perder os sentidos. Primeiro foi o olfato. Acordei numa segunda-feira e não senti o cheiro do café que a Lourdes prepara todo dia às 6 da manhã. Café colombiano, moído na hora, aquele aroma que invade a casa inteira. Nada. Desci para a cozinha achando que ela tinha esquecido de fazer. Mas lá estava a garrafa térmica, fumegante. A senhora tá bem, dona Isabel? A Lourdes perguntou preocupada. Tô sim, só um pouco congestionada. Mas não estava congestionada. Meu nariz respirava normalmente. Só não sentia mais nada. Depois veio o paladar. Gradual. Insidioso. Como um ladrão que entra na sua casa e vai levando as coisas aos poucos. Primeiro os sabores sutis, depois os médios. Até que, naquele domingo no Solar da Serra, eu já não conseguia distinguir nem sal de açúcar. O doutor Pacheco tinha me examinado na quinta-feira anterior, consultório particular dele ali no centro de Bento Gonçalves. Homem sério, 50 e poucos anos, sempre muito atencioso. Dona Isabel, a senhora tem que entender. Aos 85 anos, é natural que as funções comecem a declinar. Declinar. Repeti a palavra. Como se fosse normal, como se fosse aceitável. A degeneração senil afeta os sentidos também. Olfato, paladar, às vezes até o tato. Os tremores nas mãos também são esperados. Eu vou receitar uns suplementos vitamínicos, tá bom? Vitamina B12, zinco, essas coisas. Mas a senhora precisa se preparar. Esses sintomas tendem a progredir. Eu tinha saído daquele consultório me sentindo velha pela primeira vez na vida. Não velha de idade, velha de espírito, quebrada, acabada. O Bernardo estava me esperando na recepção. Ele tinha insistido em me levar. A senhora não pode mais dirigir sozinha, mãe. E se der um treco no caminho? No carro, ele falou. O médico me ligou. Me explicou a situação. Que situação? Perguntei irritada. Mãe, a senhora está ficando frágil. A gente precisa conversar sobre a fazenda, sobre a vinícola, sobre quem vai tocar as coisas se a senhora não conseguir mais. Eu consigo. Mãe, ele botou a mão no meu joelho.
Aquele gesto que devia ser carinhoso, mas parecia, sei lá, possessivo. A senhora construiu um império, um patrimônio de 600 milhões de reais. A gente não pode deixar isso se perder, porque a senhora tá teimosa demais para aceitar ajuda. 600 milhões. Ele sempre sabia o valor exato. Até o último centavo. Eu não tô pedindo para a senhora largar tudo amanhã, ele continuou. Só quero que a gente organize as coisas. Uma procuração, só por segurança, sabe? Se acontecer alguma coisa, eu posso tomar as decisões necessárias. Uma procuração. Eu devia ter desconfiado ali. Mas não desconfiei. Porque era meu filho, né? O menino que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o pai morreu num acidente de carro quando ele tinha 15 anos. O Bernardo que chorou no meu colo quando perdeu o primeiro dente. O Bernardo que me abraçou no velório do Carlos e prometeu: eu vou cuidar da senhora, mãe. Sempre. Voltando aquele domingo no restaurante. A gente tinha terminado de jantar. Risoto de fungo para mim, que eu não senti gosto nenhum. Cordeiro pro Bernardo. Salada para Fernanda, porque ela vivia de dieta. Vou ao banheiro, falei, levantando. Foi quando eu esqueci o celular na mesa. Coisa de velho, né? A gente esquece. Celular, chave, nome das pessoas. Eu tava me esquecendo de tudo ultimamente. Mais um sintoma da tal degeneração senil. Voltei 5 minutos depois. A mesa estava vazia. Eles tinham ido pro carro. Quando eu cheguei na mesa para pegar o celular, a garçonete apareceu do nada. Moça jovem, uns 20 e poucos anos, cabelo preso num coque. Crachá dizia Helena. Dona Isabel? Ela falou baixinho. Sim, filha. A senhora esqueceu o celular. Eu sei, vim buscar. Ela olhou pro lado, pro outro. Depois segurou meu braço. Firme. Vem comigo, rápido. Como? Por favor, confia em mim. Ela me levou pro salão reservado. Aquele que fica nos fundos, onde a gente tinha jantado. Trancou a porta com chave. Moça, o que você tá fazendo? Comecei a ficar assustada. Promete não desmaiar? Ela perguntou. Desmaiar? Do que você tá falando? Helena pegou o celular dela. Abriu um vídeo. A câmera de segurança do salão grava tudo. Eu tava na sala de controle agora há pouco, porque a gente teve um problema com uma conta. E eu vi isso. Ela apertou o play. Era o salão onde a gente tinha jantado, ângulo de cima. Dava pra ver a mesa toda. Dava pra ver eu levantando pra ir ao banheiro. Dava pra ver o Bernardo olhando pro lado, conferindo se eu tinha ido embora mesmo. E dava pra ver ele tirando um frasquinho do bolso. Um frasquinho pequeno, de vidro escuro, desses de colírio. Ele pingou 3 gotas na minha taça. Na taça que ainda tinha vinho. O vinho que eu ia beber quando voltasse. A Fernanda vigiava a porta. Depois que ele guardou o frasco, ela riu. Cobriu a boca com a mão para não fazer barulho, mas ria. O Bernardo também ria. Balançou a cabeça. Disse alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Mas pelo movimento dos lábios, eu consegui ler. Mão tremendo que nem vara verde. Eles estavam zombando de mim, dos meus tremores, das minhas mãos que não paravam mais quietas. Helena pausou o vídeo. Dona Isabel, a senhora tá bem? Eu não tava bem. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho nos ouvidos. Minhas pernas fraquejaram. Segurei na cadeira. Eles... Minha voz saiu rouca. Eles estão me envenenando? Eu não sei o que é. Mas não é normal, né? O filho da senhora pingando alguma coisa escondido na bebida. Helena segurou minha mão. Eu pensei muito se devia te mostrar ou não. Mas se fosse minha mãe, eu ia querer saber. Quanto tempo você tem esse vídeo? Ele foi gravado hoje, há 1 hora atrás. O sistema apaga depois de 72 horas, então eu gravei no meu celular, por segurança. 72 horas. 3 dias. Depois sumia. Quantas vezes isso tinha acontecido antes? Quantos domingos? A gente jantava junto todo domingo, era tradição. Há quanto tempo eles faziam isso comigo? Meu filho tá me matando, falei em voz alta. Pra mim mesma, pra Helena, pro universo. Meu filho tá me matando e eu achei que tava ficando louca. As lágrimas vieram.
85 anos de vida e eu nunca tinha chorado daquele jeito. Aquele choro de dor pura, de traição, de solidão. Helena me abraçou. Deixou eu molhar o uniforme dela de lágrimas. Não falou nada, só segurou. Depois de uns 5 minutos, eu consegui respirar de novo. Limpei o rosto. Endireitei as costas. O Carlos sempre dizia: Isabel, a gente pode cair, mas a gente levanta, sempre levanta. Você consegue me mandar esse vídeo? Perguntei. Consigo. Qual o número da senhora? Eu ditei. 2 minutos depois, o vídeo estava no meu WhatsApp. Obrigada, filha. Segurei as mãos dela, mãos jovens, firmes, sem tremores. Você salvou minha vida hoje. A senhora vai na polícia? Vou fazer melhor que isso, prometi, mas eu ainda não sabia o quê. Saí do restaurante. O Bernardo estava no carro, esperando. Nissan Kicks cinza, financiado em 60 vezes. Ele nunca tinha dinheiro, sempre pedindo. Sempre devendo, mas andava bem vestido. Relógio Invicta no pulso, camisa social de marca. Demorou, mãe. Tá tudo bem? Tá sim, filho. Só tava conversando com a moça do restaurante. Sobre o quê? Vinho. Ela tá estudando para ser sommelier. Mentira. Mas ele acreditou. Porque ele nunca prestava atenção de verdade em mim. No caminho de volta para a fazenda, ele tagarelou sobre os planos dele. A reunião do conselho na sexta-feira que vem, em São Paulo, na sede da Guerra Participações. A senhora precisa assinar uns documentos, tá, mãe? Coisa simples, procuração, para facilitar as operações do dia a dia. Tá bom, filho. Eu não ia assinar nada, mas ele não precisava saber disso ainda. A Fazenda Alencar fica a 20 minutos do centro de Bento Gonçalves. 150 hectares de vinhedos. Casarão de pedra construído em 1920. Adega subterrânea com capacidade para 10.000 garrafas. Barris de carvalho francês. Tanques de inox. Sala de degustação com vista para os parreirais. Meu mundo inteiro. O mundo que meu filho queria roubar. Quando cheguei em casa, era quase meia-noite. A Lourdes tinha deixado chá quente na garrafa térmica. Não senti o cheiro. Bebi assim mesmo. Sem gosto. Só quente. Fui pro meu quarto. Liguei o abajur. Peguei o celular. Assisti o vídeo de novo. E de novo. E de novo. Cada vez doía mais. Não pelos tremores. Não pelo veneno. Mas pelo riso. Pela zombaria. Pelo desprezo. O Bernardo tinha 45 anos. Eu tinha criado ele sozinha depois que o pai morreu. Trabalhei 16 horas por dia para pagar escola particular, para pagar faculdade, para dar tudo o que ele queria. E ele ria de mim. Comecei a pensar, a encaixar as peças. Os tremores começaram há 3 semanas, logo depois do jantar de domingo. O paladar foi sumindo gradual. Todo domingo piorava um pouco. O olfato também. Sempre depois dos jantares. Sempre depois do vinho. Fui até o banheiro. Abri o armário. Lá estavam os tais suplementos que o Dr. Pacheco tinha receitado. Vitamina B12, zinco, complexo B. Peguei o frasco de zinco. Lacre intacto, nem aberto. Estranho. O médico tinha dito que era para tomar 2 comprimidos por dia. Fazia 1 semana. O frasco devia estar pela metade. Abri. Os comprimidos eram brancos, pequenos, cheiravam a... nada. Eu não sentia cheiro de nada mesmo. Peguei um, coloquei na língua. Sem gosto. Mas espera, zinco tem gosto. Zinco tem aquele gosto metálico característico. Eu lembrava. De quando eu ainda sentia gosto de alguma coisa. Peguei meu celular, liguei a lanterna, olhei o comprimido mais de perto. Tinha uma marca. Pequena. Quase imperceptível, como se tivesse sido aberto e fechado de novo. Meu sangue gelou. Eles tinham mexido nos meus remédios também. Fui até a cozinha. Silêncio total. 2 da manhã. Peguei uma faca, cortei o comprimido ao meio. O pó de dentro não era branco, era levemente amarelado. Zinco farmacêutico é branco puro, branco neve. Peguei um copo, dissolvi metade do comprimido em água. Misturei. A solução ficou turva. Zinco dissolve translúcido.
Não turvo. Alguém tinha substituído os meus suplementos, e eu apostava todas as minhas fichas que tinha sido o Bernardo, ou a Fernanda, ou os dois. Sentei na mesa da cozinha, na mesma mesa onde eu e o Carlos tomávamos café toda manhã, onde a gente planejava as safras, onde a gente comemorava as medalhas. O Carlos. Se ele tivesse vivo, nada disso estaria acontecendo. O Bernardo nunca teria coragem. O pai dele sabia impor limites, sabia dizer não. Mas eu sempre fui mãe demais, protetora demais, dei demais. E olha no que deu. 3 da madrugada. Eu não conseguia dormir. Desci pro laboratório. É um anexo do casarão. O Carlos construiu nos anos 80, quando a gente começou a fazer experimentos de vinificação. Equipamento antigo, mas funcional. Microscópio. Centrífuga. Kit de análise química básica. Eu tinha estudado química industrial em 1960, numa época em que mulher que fazia faculdade era bicho raro. Me formei. Trabalhei 2 anos numa indústria de fertilizantes em Porto Alegre. Depois casei com o Carlos e a gente começou a vinícola. Mas eu nunca esqueci. Química é que nem andar de bicicleta. Você nunca esquece de verdade. Peguei o lenço que eu tinha usado no restaurante. Ainda tinha uma mancha de vinho. O vinho que o Bernardo tinha me servido. O vinho envenenado. Preparei uma solução. Extraí a amostra. Coloquei no microscópio. 4 da manhã. Resultado: quelante de zinco. Um composto que se liga ao zinco no organismo e elimina ele pela urina. Causa deficiência severa. E a deficiência de zinco causa exatamente o que eu estava sentindo. Perda de paladar, perda de olfato, tremores nas mãos. Mas o interessante é que é reversível. Para de tomar o quelante, repõe o zinco e os sintomas somem em questão de dias. 1, 2 semanas no máximo. Eles não estavam me matando. Não diretamente. Estavam me fazendo parecer que eu estava perdendo a cabeça, que eu estava senil, incapaz. Para quê? A procuração? Claro, se eu assinasse aquela procuração achando que estava doente, o Bernardo podia fazer o que quisesse com a vinícola. Vender, hipotecar, liquidar. 600 milhões de reais. Sentei na cadeira do laboratório, a mesma cadeira onde o Carlos sentava. Olhei para as prateleiras cheias de vidros e reagentes. Pro quadro na parede com a foto da nossa primeira safra premiada. 1978. 47 anos de trabalho, de suor, de amor. E o meu filho queria destruir tudo em 5 minutos com uma assinatura. Mas tinha uma coisa que ele não sabia. Uma coisa que ninguém sabia. Eu não era a velhinha frágil que ele pensava que eu fosse. 5 da manhã. Liguei pro Mário. Ele é o administrador da fazenda. Trabalha aqui há 32 anos, homem de confiança, amigo de verdade. Dona Isabel, a senhora tá bem? É muito cedo. Mário, eu preciso que você venha aqui, agora, é urgente, já vou. 15 minutos depois, ele estava na porta do laboratório. Chinelo, calça de moletom, camisa velha, olheiras fundas, mostrei o vídeo, mostrei a análise química, mostrei os comprimidos falsos. Ele não falou nada por 1 minuto inteiro. Só ficou olhando, pro chão, pro teto, pras próprias mãos. Depois murmurou. Esse menino sempre foi fraco. Mas isso eu nunca imaginei. Eu preciso de ajuda, Mário. Pode falar. A reunião é sexta. Hoje é segunda. Eu tenho 5 dias. Pra quê? Olhei pra ele, direto nos olhos. Pra salvar tudo que a gente construiu e pra dar uma lição no meu filho que ele nunca mais vai esquecer. O Mário sorriu, daquele jeito dele, meio torto, meio triste. O Carlos ia adorar. Ia mesmo. A gente ficou conversando até às 7, planejando. O primeiro passo era simples: parar de tomar os comprimidos falsos e começar a tomar zinco de verdade. Zinco em dose alta, para reverter os sintomas o mais rápido possível. Mas eu não podia deixar o Bernardo desconfiar. Tinha que continuar fingindo. Fingir que estava piorando, na verdade. Quanto mais fraca eu parecesse, mais confiante ele ia ficar. Segunda-feira de manhã, o Bernardo ligou. Bom dia, mãe. Como a senhora dormiu? Mal, filho. Muito mal. Tive pesadelos. A senhora tomou os remédios? Tomei.
Mentira! Eu tinha jogado eles no lixo e substituído por vitaminas verdadeiras que o Mário comprou numa farmácia de outra cidade. Sexta-feira a gente vai para São Paulo, tá? Eu marquei a reunião para as 10 da manhã. A senhora vai gostar. O Leonardo Guerra, em pessoa, vai estar lá. Leonardo Guerra, dono da Guerra Participações, um dos homens mais ricos do Brasil. Por que diabos ele ia estar numa reunião sobre a minha vinícola? Ah, é? E por que ele está interessado na nossa empresa, filho? Ah, mãe, é uma longa história. A gente conversa melhor na sexta. Ele desligou, rápido, nervoso. Fui até o escritório. Abri o notebook. Digitei. Leonardo Guerra, Plais Vinícola Alencar. Nada recente. Mas tinha uma matéria antiga, de 1995, 30 anos atrás. Empresário Leonardo Guerra tenta fusão com Vinícola Alencar e é rejeitado pela proprietária Isabel Alencar. Não tenho interesse em me associar com quem só pensa em lucro rápido, declarou a empresária na época. Eu lembrava, vagamente. O Guerra tinha vindo com uma proposta agressiva. Queria comprar 51% da empresa, transformar tudo numa operação industrial em larga escala. Vinho barato, produção em massa. Eu e o Carlos mandamos ele passear. Será que ele guardou rancor por 30 anos? Continuei pesquisando. Leonardo Guerra, 72 anos, fortuna estimada em 3 bilhões de reais, dono da Guerra Química, Guerra Mineração, Guerra Participações, Química, o quelante de zinco. Claro, abri o site da Guerra Química, produtos industriais, solventes, reagentes, e lá, no catálogo, quelante de zinco, ZN 470, uso industrial. Manipulação requer certificação. Então era isso. O Leonardo forneceu o veneno e o Bernardo forneceu a ganância. Mas por quê? Por que o Guerra ia querer se vingar depois de tanto tempo? Continuei fuçando. Encontrei uma notícia recente, de 2 meses atrás. Guerra Participações anuncia aquisição da marca de vinhos Dom Salvatore por 450 milhões de reais. Empresa planeja expansão no setor vinícola nacional. Ah, então era isso. O Guerra tinha entrado no mercado de vinhos e queria a Alencar também, para completar o portfólio, para dominar o segmento premium no Brasil. E se eu tivesse senil, se eu tivesse assinado a procuração, o Bernardo podia vender tudo para ele por uma fração do valor real e embolsar a comissão. Quanto? Quanto o meu filho ia ganhar me traindo? 10 da manhã, terça-feira. Eu já estava me sentindo melhor. O zinco verdadeiro fazia efeito. Comecei a sentir um pouco do cheiro do café. Ainda fraco, mas tinha. A Lourdes notou. Dona Isabel, a senhora está com uma cor melhor hoje. Tô me sentindo melhor, Lourdes. Graças a Deus. Graças ao zinco, na verdade. E à química. E à teimosia de uma velha que se recusava a morrer calada. Passei a tarde no escritório, revisando documentos. A vinícola valia mesmo uns 600 milhões. Patrimônio, marca, estoque. A adega subterrânea sozinha tinha garrafas que valiam uma fortuna. Safras raríssimas, de anos específicos. Vinhos que o Carlos tinha guardado com tanto carinho. Eu tinha um Alencar de 1980. Ano do nosso casamento. 20 garrafas. Valor estimado, 50 mil reais cada. 1 milhão de reais só naquele vinho. E se o Bernardo vendesse a vinícola pro Guerra? O que ia acontecer com a adega? Liguei pro Mário. Você consegue esvaziar a adega sem ninguém perceber? Como assim esvaziar? Tirar todas as garrafas valiosas, esconder em outro lugar, deixar só as comuns. Silêncio. Dona Isabel, são quase 3 mil garrafas na adega subterrânea. Eu sei, e elas valem aproximadamente 15 milhões, no total. Ele assobiou baixinho. Quando a gente começa? Hoje à noite. Terça-feira, 9 da noite. Eu, o Mário e mais 2 funcionários de extrema confiança começamos a operação. A adega fica no subsolo do casarão. Temperatura controlada, umidade perfeita. As garrafas ficam deitadas nas prateleiras de madeira. A gente trabalhou em silêncio. Pegava as garrafas uma por uma, envolvia em papel. Colocava em caixas,
Levava para o caminhão. Não todas. Só as realmente valiosas. As safras especiais. As premiadas. As raras. No lugar, a gente botava garrafas comuns. Vinhos de mesa. Os que a gente vende por 50 lar ou 80 rares no mercado. Era quase profanação. Substituíram um Alencar 1980 por um vinho comum. Mas era necessário. Porque se o Bernardo tentasse liquidar a vinícola, se ele tentasse despejar tudo no esgoto, como eu tinha ouvido ele mencionar ao telefone com alguém, ele ia despejar vinho de mesa, não os tesouros. Trabalhamos até às 4 da manhã. Quando terminamos, eu tinha 3.000 garrafas a salvo, escondidas no porão da casa do Mário, num bunker que ele mesmo construiu anos atrás para guardar ferramentas. Ninguém nunca vai encontrar, ele garantiu. Obrigada, Mário. O Carlos ia fazer a mesma coisa, Dona Isabel. Proteger o que é nosso. Quarta-feira, 12:00. O Bernardo apareceu sem avisar, com a Fernanda, e com um homem de terno que eu nunca tinha visto. Mãe, esse é o Dr. Henrique, advogado. Ele veio adiantar uns documentos para sexta-feira. Para facilitar. E facilitar o quê? A procuração, mãe. A gente pode assinar aqui mesmo. Hoje. Aí na sexta, a senhora nem precisa se preocupar. Olhei para o advogado. Cara sério, pasta de couro, óculos de grau. Qual o seu nome completo? Perguntei. Henrique Tavares dos Santos, OAB. Você sabe que procuração assinada sob coação é nula, né? Ele piscou. Sim, senhora. Claro. E você sabe que induzir uma pessoa idosa a assinar documentos fazendo ela acreditar que está doente, sendo que na verdade ela está sendo envenenada, é crime, né? Silêncio. O Bernardo riu. Nervoso. Mãe, do que a senhora está falando? Envenenada? A senhora está delirando. Tô delirando, filho? Me levantei. Olhei direto nos olhos dele. Então me explica o que você estava pingando no meu vinho domingo passado no solar da serra. A cor sumiu do rosto dele. Completamente. Ficou branco que nem papel. A Fernanda engasgou. Como a senhora... Câmera de segurança. Peguei o celular. Mostrei o vídeo. Quer ver? O advogado olhou para o Bernardo. Pro vídeo. Para mim. Guardou a pasta. Eu vou indo, com licença. Ele saiu quase correndo. Ficamos nós três. Eu, o Bernardo, a Fernanda. Mãe, eu posso explicar? Pode explicar que você está me envenenando para me fazer parecer louca? Que você quer roubar a empresa do seu pai morto? Pode explicar quanto você vai ganhar vendendo a Alencar pro Leonardo Guerra? Ele tremia. Parecia uma criança pega fazendo besteira. Mãe, não é assim. Eu tenho dívidas, problemas, eu preciso de... De quanto? O quê? Você precisa de quanto? Silêncio. Fala, Bernardo. Quanto você deve? Ele abaixou a cabeça. 15 milhões. 15 milhões? Quase gritei. 15 milhões? Em quê? Apostas. Apostas esportivas. Sites de cassino. Eu achei que ia ganhar. Que ia conseguir pagar. Mas aí você decidiu matar a sua mãe. Eu não tô matando a senhora. Ele chorou. É só quelante. É reversível. Eu só precisava que a senhora assinasse a procuração e então eu ia parar. Eu ia devolver tudo depois. Devolver? Depois de vender a vinícola do seu pai? Ele não respondeu. A Fernanda tentou falar. Dona Isabel, a gente não queria... Foi o Leonardo que... Cala a boca, Fernanda. Cortei. Você é tão culpada quanto ele. Olhei para o Bernardo, para o homem que tinha sido meu bebê, meu menino, meu filho, e não senti nada, só decepção. Sai da minha casa, falei, baixo, firme. Mãe, sai da minha casa. Eles saíram, a Fernanda chorando, o Bernardo de cabeça baixa. Eu fiquei sozinha na sala, tremendo, não por causa do veneno, mas por causa da raiva. Quinta-feira, um dia antes da reunião em São Paulo. O Bernardo ligou, várias vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu vou devolver tudo. Por favor, não me abandona. Deletei sem ler direito. À tarde, ele apareceu na fazenda. Eu não deixei ele entrar.
Mandei o Mário avisar que se ele não fosse embora, eu chamava a polícia. Ele ficou do lado de fora do portão, gritando: "Mãe, por favor, eu sou seu filho!" Eu fechei as janelas para não ouvir. Sexta-feira, dia da reunião. O Bernardo continuou mandando mensagens. "Eu vou estar lá. A gente precisa resolver isso. O Leonardo vai querer uma resposta." Eu respondi apenas: "Estarei lá. 10 horas." Peguei o voo das 7 da manhã. Porto Alegre, São Paulo. O Mário foi comigo. Chegamos às 9. A sede da Guerra Participações fica na Avenida Faria Lima. Prédio de vidro. 22º andar. Sala de reuniões enorme. Mesa de madeira que devia custar o preço de um carro. Vista para a cidade inteira. O Leonardo Guerra estava lá. Sentado na cabeceira. Terno cinza. Gravata azul. Cara de quem manda no mundo. O Bernardo estava do outro lado, de olhos vermelhos, barba mal feita, amassado. Tinha mais gente, advogados, contadores, consultores. Dona Isabel. O Leonardo se levantou. Sorriu. Que prazer revê-la depois de tantos anos. Leonardo. Não sorri de volta. Vim pessoalmente porque esse é um negócio especial. A vinícola Alencar sempre foi meu sonho de consumo. Desde que a senhora me rejeitou em 95. 30 anos de rancor, impressionante. Ele riu. Não é rancor, é oportunidade. E agora, finalmente, temos a chance de fazer isso do jeito certo. Do jeito certo, repeti. Envenenando uma velha de 85 anos é o jeito certo? Silêncio. Pesado. Os advogados se entreolharam. O Bernardo abaixou a cabeça. O Leonardo não piscou. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Coloquei uma pasta na mesa. Relatório toxicológico, análise química, vídeo de segurança. Nota fiscal da compra do quelante de zinco na sua empresa. Com a assinatura digital do meu filho. Abri a pasta, espalhei os documentos. Sabe qual é o problema de ser químico, Leonardo? É que a gente entende como o veneno funciona. Peguei 2 garrafas de vinho que eu tinha trazido na bolsa. Alencar Safra Especial 2015. A mesma que o Bernardo tinha servido no domingo. "Vamos fazer um brinde?" propus. "Um brinde?" O Leonardo franziu a testa. "Isso, uma tradição gaúcha. Antes de fechar negócio, a gente brinda. Quer o quê? Fazer um acordo sem brindar dá azar." Peguei as taças. Servi. Uma para cada advogado. Uma para o Bernardo. Uma para o Leonardo. E uma para mim. "Esperem." Levantei a mão. Eu trouxe 2 garrafas. Essa aqui, mostrei a da esquerda, é o vinho legítimo, sem veneno, sem quelante, puro. Abri, servi para os advogados e consultores. E essa aqui, peguei a segunda, é o vinho que o Bernardo me deu no domingo, com o quelante, com o veneno. Abri a segunda garrafa, servi para o Bernardo, para o Leonardo. "Agora a gente brinda." Levantei minha taça, a que eu tinha servido da garrafa boa. Os advogados levantaram as deles, confusos, mas levantaram. O Bernardo e o Leonardo olharam para as taças. "Bebam", ordenei. Eu não vou beber isso." O Bernardo empurrou a taça. "Ah, não? Por quê? Você me fez beber durante semanas. Não era só um suplemento? Reversível?" "Bebe." "Dona Isabel." O Leonardo tentou. "Bebe, Leonardo. Ou admite que você sabia, que você forneceu, que você planejou." O advogado dele sussurrou alguma coisa. Leonardo balançou a cabeça. Então ele pegou a taça. E bebeu. O Bernardo também. Tremendo. Eu assisti. Em silêncio. Eles engoliram. Fizeram cara de nojo. Porque quelante de zinco misturado com vinho tem gosto horrível. Metálico. Amargo. Mas eles engoliram, porque não podiam admitir, porque admitir era confessar. "Então?" perguntei. "Como tá?" O Leonardo limpou a boca com o guardanapo. "Excelente, Dona Isabel, como sempre." "Excelente?" Sorri. "Um vinho com quelante de zinco, com gosto de reagente industrial. Excelente?" Silêncio. "Vocês acabaram de confessar", disse. "Beberam um vinho envenenado e fingiram que estava bom. Porque se vocês admitissem que estava ruim,
teriam que explicar como sabem o gosto de veneno. Foi quando eu bati palma, uma vez, e a porta se abriu. 2 investigadores da Polícia Civil de São Paulo entraram, com mandado de prisão. Leonardo Guerra. Bernardo Alencar. Vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Eu tinha ido no Ministério Público na quinta-feira. Levei todas as provas: vídeo, análise química, notas fiscais, mensagens, áudios que o Mário tinha gravado do Bernardo confessando o plano. Demorou 1 dia, mas conseguiram o mandado. O Bernardo caiu de joelhos. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Olhei para ele, pela última vez. Você era meu filho, agora você não é nada. Saí daquela sala de reunião. O Mário me esperava no corredor. Conseguiu? Consegui. A gente voltou para Bento Gonçalves no mesmo dia. Sexta à tarde. Cheguei na fazenda às 6. Luz dourada do fim de tarde, parreiras verdes, casa de pedra, meu mundo, intacto. Sentei no laboratório, no lugar do Carlos. Olhei pela janela e pela primeira vez em semanas senti o cheiro do vinho na adega. Fraco ainda, mas presente. Meu paladar estava voltando, lentamente. O zinco funcionava. Eu ia ficar boa. Mas tinha uma coisa que nunca ia voltar: a confiança, a inocência. A ideia de que família era sagrado. Porque família, eu aprendi, não é quem tem o mesmo sangue. É quem te respeita, quem te protege, quem não te envenena para roubar o que é seu. A Helena, a garçonete do Solar da Serra, me ligou naquele domingo. Dona Isabel, vi no jornal sobre a prisão. A senhora tá bem? Tô, filha. Se a senhora precisar de alguma coisa... Na verdade, eu preciso sim. Decidi na hora. Você ainda tá estudando para ser sommelier? Tô. Por quê? Vem trabalhar comigo, na Alencar. Eu preciso de alguém de confiança. Alguém que entenda de vinho e de caráter. Ela ficou muda por 3 segundos. A senhora tá falando sério? Completamente. Eu aceito. Desliguei, sorrindo. Coisa rara ultimamente. Porque legado, eu percebi, não é sobre sangue. É sobre valores. E a Helena tinha provado ter mais valores em 10 minutos no restaurante do que o Bernardo em 45 anos de vida. A história não acabou ali. Mas essa primeira parte do que virou minha nova vida, terminou assim. Com uma velha de 85 anos, sozinha num laboratório, segurando uma taça de vinho que finalmente, pela primeira vez em semanas, ela conseguia sentir o gosto. Gosto de vitória, de justiça, de recomeço. E você? Me conta nos comentários. Você acreditaria se seu próprio filho tentasse fazer isso com você? Ou você, como eu, preferiria acreditar que estava ficando louca? Porque no final, a gente sempre quer acreditar que família é família, mesmo quando a realidade prova o contrário. 3 dias depois da prisão, eu acordei sentindo cheiro de café. Café de verdade. Aquele aroma que invade o quarto, que faz você abrir os olhos mesmo ainda com sono. 6 da manhã de segunda-feira. Luz entrando pela janela e o cheiro do café colombiano da Lourdes. Desci correndo, ou melhor, descendo o mais rápido que uma mulher de 85 anos consegue descer escada. A Lourdes estava na cozinha, preparando o bule. Lourdes! Quase gritei. Ela se assustou. Dona Isabel, a senhora tá bem? Eu tô sentindo, apontei pro nariz. Eu tô sentindo o cheiro do café. Ela largou o bule, veio me abraçar. A gente ficou ali, 2 velhas chorando na cozinha às 6 da manhã. Porque para quem nunca perdeu um sentido, parece besteira. Mas para mim, era um milagre. Servi uma xícara. Coloquei na boca. O gosto. Amargo. Forte. Perfeito. Sentei na mesa. Bebi devagar. Cada gole era uma vitória. Uma prova de que eu tinha sobrevivido. De que o veneno não tinha me destruído. O Mário chegou às 7. Como sempre. Bateu na porta da cozinha. Bom dia, Dona Isabel. Bom dia, Mário. Quer café? Quero. Ele sentou. Lourdes serviu. A gente ficou em silêncio por um tempo, só bebendo café, ouvindo os pássaros lá fora,
o vento nos parreirais. A Helena vem amanhã? Ele perguntou. Vem, 9 horas. Vou mostrar a adega para ela, explicar como funciona. A senhora vai contar sobre as garrafas? As 3.000 garrafas escondidas, os 15 milhões em vinhos raros que a gente tinha salvado. Vou. Ela precisa saber de tudo. Mário acenou com a cabeça. E o Bernardo? Eu não tinha falado do Bernardo desde sexta-feira. Não queria falar, mas tinha que falar. Ele tá preso, preventiva. O advogado dele tentou habeas corpus, mas foi negado. E a Fernanda? Presa também, cúmplice. Bom, ele bebeu mais café. E o Leonardo Guerra? Ah, o Leonardo, o cérebro por trás de tudo. Ele tem os melhores advogados do Brasil, mas as provas são sólidas. Nota fiscal do Quelante, e-mails, transferências bancárias para o Bernardo. Vai ser difícil ele sair dessa. Quanto ele pagou para o seu filho? 2 milhões, de adiantamento. Ia pagar mais 13 depois que a venda fosse concluída. 15 milhões. Mário balançou a cabeça. O preço da alma dele. Exatamente. Terça-feira, 9 da manhã. A Helena chegou num Corsa velho, branco, amassado na lateral. Ela desceu com uma mochila nas costas, calça jeans, blusa simples, tênis gasto. Diferente da Fernanda com as roupas de grife. Diferente do Bernardo com o Invicta falso. Ela era real, verdadeira. Dona Isabel, ela sorriu, daquele jeito que ilumina o rosto inteiro. Helena, bem-vinda. Mostrei a fazenda inteira, a casa, os parreirais, a sala de degustação, o laboratório e, finalmente, a adega. Quando descemos a escada de pedra que leva ao subsolo, ela arregalou os olhos. Nossa, é imenso. 150 metros quadrados, temperatura constante de 15 graus, umidade em 70%. As prateleiras de madeira iam do chão ao teto, garrafas deitadas, centenas, milhares, mas não as verdadeiras. As verdadeiras estavam escondidas. Helena, vem cá. Levei ela até o canto mais escuro da adega. Eu preciso te contar uma coisa, e você não pode contar pra ninguém, entendeu? Ela ficou séria. Pode confiar. Essas garrafas que você tá vendo aqui são vinhos comuns, de mesa, valem 50, 100 dólares cada, no máximo. Como assim? As garrafas verdadeiras, as safras raras, as premiadas, eu escondi. Contei tudo. O plano do Bernardo de despejar no esgoto. A operação noturna com o Mário. As 3.000 garrafas valendo 15 milhões escondidas num bunker secreto. Ela ficou muda, olhando para mim. Para as garrafas, para mim de novo. A senhora salvou tudo. Salvei o que dava, o que importava. E onde elas estão? Num lugar seguro, que só eu e o Mário sabemos. Segurei as mãos dela, mãos jovens, firmes, sem tremores. Mas eu vou te mostrar, porque um dia, quando eu morrer, alguém precisa saber. Alguém de confiança. Alguém que entenda o valor do que está ali. Ela começou a chorar. Dona Isabel, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aprender. Aprender sobre vinho, sobre terroir, sobre paciência, sobre respeito. Eu vou aprender, prometo. E ela aprendeu. Durante os próximos dias, a gente passava horas na adega. Eu ensinava, ela anotava. Esse aqui, eu peguei uma garrafa comum, substituta. Era um Alencar 1998, ano de chuva, safra difícil. Mas o Carlos conseguiu extrair um vinho elegante, notas de cereja, final longo. Como ele conseguiu? Seleção rigorosa. Ele descartou 40% das uvas, só usou as melhores, mesmo sabendo que ia produzir menos, lucrar menos. Por quê? Porque qualidade é inegociável, Helena. O Carlos sempre dizia, é melhor fazer 10 garrafas excelentes do que 1.000 garrafas medianas. Ela sorriu. Eu gosto disso. O Bernardo odiava. Ele achava desperdício, queria produzir mais, vender mais, ganhar mais. E a senhora? Eu concordava com o Carlos.
Sempre concordei. A gente trabalhou, catalogou, organizou, eu ensinava e a Helena absorvia. Como esponja, cada detalhe, cada nuance. Quinta-feira, uma semana depois da prisão. O advogado do Bernardo me ligou. Dona Isabel, é o doutor Augusto, advogado do seu filho. Eu sei quem você é. O Bernardo gostaria de falar com a senhora. Não. Ele está arrependido, ele quer... Não. Repeti. Ele pode querer o que for. Eu não quero ouvir. Dona Isabel, ele é seu filho. Era. Ele era meu filho. Agora ele é um criminoso. Desliguei. 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Mãe? A voz do Bernardo. Rouca, quebrada. Como você conseguiu esse telefone? Mãe, por favor, me escuta. Não tenho nada para escutar. Eu sei que eu errei, ele gritou. Eu sei, mas eu tô desesperado. Eles vão me matar. Quem vai te matar? Os agiotas, as pessoas para quem eu devo. Se eu não pagar os 15 milhões, eles vão me matar aqui dentro. Ah, então era isso. Ele não estava arrependido. Ele estava com medo. Bernardo, você tentou me matar para pagar dívida de jogo. Você riu de mim. Você zombou dos meus tremores. E agora você quer que eu te salve? Mãe, você devia ter pensado nisso antes de pegar o veneno, antes de pingar na minha comida, antes de rir. Eu sou seu filho. Não, você não é. Meu filho morreu no dia que decidiu me envenenar. Desliguei e bloqueei o número. Sentei na poltrona do escritório, a mesma poltrona onde o Carlos sentava para fazer contas, para planejar safras, para sonhar. Chorei, não pelo Bernardo, mas pelo menino que ele tinha sido, pelo garotinho de 10 anos que corria para os meus braços, que dizia, eu te amo, mãe, toda noite antes de dormir. Esse menino tinha morrido, e no lugar tinha crescido um estranho, um monstro, um filho que eu não reconhecia. Sexta-feira. O advogado da família, Dr. Souza, veio me visitar. Homem de 60 anos. Sério, competente. Dona Isabel, precisamos conversar sobre o processo. Pode falar. O Ministério Público está oferecendo acordo, pro Bernardo e pro Leonardo. Que tipo de acordo? Delação premiada. Se eles confessarem tudo, derem detalhes, entregarem outras pessoas envolvidas, a pena cai pela metade. E se eles não aceitarem? Vai a júri. Tentativa de homicídio qualificado. 20 a 30 anos de prisão. 20 a 30 anos. O Bernardo tinha 45. Ia sair com 75. A idade que eu tinha quando aquilo tudo começou. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei. Não é sobre o que eu acho, Dona Isabel. É sobre o que a senhora quer. O que eu queria? Justiça, vingança, paz. Mas qual desses era mais importante? Deixa eu pensar. Ele acenou. A senhora tem uma semana para decidir. Se quiser que eu pressione por pena máxima, eu pressiono. Se quiser aceitar o acordo, a gente aceita. Depois que ele saiu, eu fiquei sozinha no escritório, olhando para a foto na parede. Eu e o Carlos, no dia da inauguração da vinícola. 1975, 50 anos atrás. A gente estava tão jovem, tão esperançoso, tão apaixonado. O que você faria, Carlos? Perguntei para o retrato. Você perdoaria o Bernardo? Obviamente o retrato não respondeu, mas eu conhecia o Carlos. Sabia como ele pensava. Ele diria, Isabel, perdoar não é esquecer. Perdoar não é aceitar. Perdoar é liberar o veneno que está dentro de você, não dentro dele. Mas eu conseguiria perdoar? Sábado, dia de feira. Eu costumava ir toda semana no mercado municipal de Bento Gonçalves, comprar frutas, queijo, pão, conversar com os feirantes. Fazia 1 mês que eu não ia, por causa dos tremores, por causa do cansaço, por causa da doença. Mas agora eu estava melhor, muito melhor. Pedi para o Mário me levar. Chegamos às 9. O mercado estava cheio. Gente comprando, vendendo, conversando. Dona Isabel! O seu João do queijo acenou. Que bom ver a senhora.
Bom te ver também, seu João. Ouvi falar do que aconteceu com o Bernardo. Ah, claro, cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. É verdade? Ele perguntou. Que ele tentou? Você sabe? É verdade. Silêncio. Constrangido. Eu sinto muito, dona Isabel. Eu também. Comprei queijo, salame, pão caseiro. Enquanto eu escolhia, ouvi as conversas ao redor. Coitada da dona Isabel. Filho dela é um bandido. Que vergonha para a família Alencar. Ela deve estar destruída. Destruída. Era isso que eles achavam. Que eu estava destruída. E talvez eu tivesse mesmo. Um pouco. Mas não pelos motivos que eles imaginavam. Eu estava destruída não pela prisão do Bernardo, mas pela perda, pela morte da ilusão, pela descoberta de que o filho que eu tinha criado nunca tinha existido de verdade. Na volta para casa, o Mário falou: "A senhora quer que eu vá em outro mercado? Onde ninguém conhece?" Não, eu não vou me esconder. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas as pessoas vão falar. Deixa elas falarem. Enquanto isso, eu vou cuidar da minha vinícola, da minha vida e do meu legado. Domingo, uma semana depois da prisão. Eu acordei cedo, 6 da manhã. Desci para o laboratório, peguei a garrafa de Alencar 1980, a que eu tinha salvado, a última do casamento com o Carlos. Subi de volta para a sala, coloquei 2 taças na mesa. Abri a garrafa, o cheiro subiu, complexo, amadeirado, frutas maduras, especiarias. Eu conseguia sentir cada nota, cada nuance. Servi uma taça. Bebi devagar. Perfeito. Ainda perfeito depois de 45 anos. Saúde, Carlos. Levantei a taça para o retrato na parede. A gente conseguiu. A Alencar tá salva. Bebi mais um gole e chorei. De alívio, de saudade, de gratidão. Segunda-feira, 2 semanas depois da prisão. O doutor Souza me ligou. Dona Isabel, o Leonardo Guerra aceitou o acordo. Delação premiada. Ele confessou tudo. Tudo o quê? Que ele forneceu o veneno. Que ele pagou o Bernardo. Que ele tinha um plano de destruir a vinícola e usar os tanques para fabricar produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Então era verdade. O plano era mesmo transformar a Alencar numa fábrica de desinfetante. E o Bernardo também aceitou. Ele confessou tudo, inclusive as dívidas de jogo, os sites ilegais, os agiotas. Qual a pena? Com o acordo? 10 anos. 5 em regime fechado, 5 em semiaberto. 10 anos. Não eram 20, não eram 30, mas eram 10. O Bernardo ia sair com 55. Ainda dava tempo de recomeçar, se ele quisesse. E a Fernanda? 6 anos. Também confessou. Ok. A senhora aceita o acordo? Respirei fundo. Aceito. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Que o Bernardo assine a renúncia de qualquer direito sobre a vinícola Alencar. Que ele nunca mais possa reclamar herança, participação, nada. Ele renuncia a tudo. Silêncio. Isso é severo, dona Isabel. Ele tentou me matar. Acho que renunciar à herança é o mínimo. Vou comunicar ao juiz. Terça-feira. O doutor Souza ligou de novo. O Bernardo aceitou. Ele vai assinar a renúncia. Ótimo. Dona Isabel, ele pediu para te dar um recado. Não quero ouvir. Por favor, é só uma frase. Suspirei. Fala. Ele disse: "Me desculpa, mãe. Eu te amo." Fiquei em silêncio, segurando o telefone, ouvindo a minha respiração. Dona Isabel? Fala para ele que eu não aceito o pedido de desculpas, mas que eu desejo que ele encontre paz e que ele aprenda, porque 10 anos é muito tempo para refletir sobre as escolhas que a gente faz. Vou passar o recado. Desliguei. Olhei pela janela. Os parreirais estavam verdes, bonitos, saudáveis. A Alencar tinha sobrevivido, mesmo com o veneno, mesmo com a traição, mesmo com tudo. Quarta-feira, 3 semanas depois da prisão. A Helena estava trabalhando na adega, catalogando garrafas, aprendendo rótulos. Desci para falar com ela.
Helena, vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Fomos até a casa do Mário, no bunker. Abri a porta com a chave. 3.000 garrafas, organizadas, protegidas, intactas. A Helena ficou sem ar. Eu nunca vi tanta... É lindo. É nosso tesouro, o verdadeiro tesouro da Alencar. Peguei uma garrafa. Alencar, 1995. Essa aqui é do ano que o Leonardo tentou comprar a vinícola pela primeira vez. O Carlos fez questão de produzir uma safra especial para provar que a gente não precisava de dinheiro externo, que a gente conseguia sozinhos. Abri a garrafa. Servi 2 taças. Prova. Ela bebeu. Devagar. Fechou os olhos. É incrível. É a história do Carlos, da nossa luta, da nossa vitória. A gente bebeu em silêncio, no meio de milhões de reais em vinho, no meio de décadas de trabalho. Helena, falei depois de um tempo, eu vou fazer um testamento novo, e nele eu vou te deixar parte da Alencar. Ela quase derrubou a taça. O quê? Dona Isabel, não, eu não posso... Pode sim, você merece. Você me salvou. Você tem o caráter que o Bernardo nunca teve. E você ama vinho. De verdade. Mas eu mal te conheço. A gente se conheceu há 1 mês. E nesse 1 mês você me mostrou mais lealdade do que meu filho em 45 anos. Segurei a mão dela. Família não é sangue, Helena. Família é escolha. E eu te escolho. Ela chorou. Daquele jeito que a gente chora quando não sabe se é felicidade ou tristeza. Ou os dois juntos. Quinta-feira, 1 mês depois da prisão. Eu estava no escritório quando o telefone tocou. Número de São Paulo. Alô? Dona Isabel, é o Leonardo Guerra. Fiquei gelada. Como você conseguiu meu número? Não importa, eu preciso falar com a senhora. A gente não tem nada para falar. Tem sim, sobre o futuro. Que futuro? O meu e o da senhora. Eu vou preso, 10 anos, talvez menos com bom comportamento, mas quando eu sair, eu vou ter 75 anos. A senhora vai ter 95, se ainda estiver viva. Aonde você quer chegar? Eu subestimei a senhora. Achei que fosse fácil, quebrar uma velha, tomar o que era dela, mas eu estava errado. E eu queria dizer que... Eu respeito isso. Respeito a senhora. Pouquíssimas pessoas conseguiram me vencer. A senhora é uma delas. Fiquei em silêncio. Não espero perdão, ele continuou. Só queria que a senhora soubesse. Leonardo, você tentou me matar. Você corrompeu meu filho. Você queria destruir o trabalho da minha vida inteira. E você acha que um telefonema educado vai mudar alguma coisa? Não. Mas eu devia esse reconhecimento. Você não me deve nada, exceto nunca mais entrar em contato comigo, nunca mais falar meu nome, nunca mais pensar na Alencar. Entendido. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, tremendo. Não de medo, de raiva. O Mário entrou no escritório. Dona Isabel, a senhora tá bem? Tô. Era o Leonardo. Ligou pra, sei lá, se desculpar, ameaçar? Não sei. E a senhora? Mandei ele nunca mais falar comigo. Bom? Ele sorriu. Aliás, chegou uma encomenda para a senhora. De Porto Alegre? Encomenda? Era uma caixa, grande, pesada. Dentro tinha 20 garrafas de vinho. Alencar Safra Especial, 2024. A última que a gente tinha produzido. E um bilhete. Dona Isabel, somos produtores gaúchos que admiramos sua coragem. Essa safra é nossa homenagem à senhora, que a Alencar continue viva por mais 100 anos, com respeito à Associação de Viticultores do Vale. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. Porque no meio de tanta podridão, tanta traição, tanta dor, ainda existiam pessoas boas, pessoas que entendiam, pessoas que se importavam. Mário, chama a Helena. Vamos abrir uma dessas garrafas. Agora? Agora. A gente merece. Sexta-feira, 5 semanas depois da prisão. Eu estava na adega com a Helena quando ouvi um barulho lá em cima. Subi. Era a Fernanda. Na porta. Magra, pálida, olheiras fundas.
Dona Isabel, ela falou baixinho. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar presa? Soltaram. Prisão domiciliar, com tornozeleira. Ela levantou a calça. Lá estava, eletrônica. E o que você quer? Falar com a senhora. Só 5 minutos. Pensei em mandar ela embora, mas, sei lá, curiosidade. Fala. Eu sinto muito, pelo que eu fiz, pelo que a gente fez. Ok. Eu sei que não adianta. Eu sei que a senhora nunca vai me perdoar, mas eu precisava dizer. Olhei para ela, para a mulher que tinha zombado dos meus tremores, que tinha vigiado enquanto o Bernardo pingava veneno na minha comida. Fernanda, você sabe por que você fez isso? Porque eu estava desesperada, porque eu tinha dívidas, porque eu queria manter o padrão de vida. Não, você fez porque você é fraca, porque você não tem caráter, porque você escolheu dinheiro em vez de decência. Ela começou a chorar. E sabe qual a diferença entre você e eu? Continuei. Eu também passei por dificuldade. Eu também tive que lutar. Mas eu nunca traí minha família. Nunca envenenei ninguém. Nunca ri da dor de outra pessoa. Eu sei. Não, você não sabe. Você acha que sabe, mas não sabe. Porque se soubesse, você nunca teria feito. Ela ficou parada, chorando, tremendo. Vai embora, Fernanda, e nunca mais volte aqui. Ela saiu, sem olhar para trás. Fechei a porta. Respirei fundo. A Helena apareceu. A senhora tá bem? Tô, só cansada. Cansada de quê? De perdoar, de tentar entender, de procurar razões onde não existem razões. Ela me abraçou, daquele jeito simples, honesto. A senhora não precisa perdoar, Dona Isabel. A senhora só precisa viver. E ela estava certa. Sábado, 6 semanas depois da prisão. Eu acordei com o sol entrando pela janela. Cheiro de café, cheiro de pão, cheiro de terra molhada depois da chuva da noite. Desci. A Lourdes tinha preparado um café completo. Bolo de fubá, queijo, geleia de uva caseira. Sentei. Comi devagar, sentindo cada sabor, cada textura. Meu paladar tinha voltado completamente, 100%. O zinco tinha funcionado, a química tinha funcionado, eu tinha funcionado. O Mário chegou, a Helena chegou. A gente tomou café juntos, como família. Uma família que eu tinha escolhido, que tinha me escolhido. E enquanto a gente conversava, rindo, planejando a próxima safra, eu olhei pela janela, pros parreirais, pro céu azul, pro futuro. E pensei, o Bernardo tinha tentado me destruir, mas ele só tinha me tornado mais forte. 2 meses depois da prisão, eu recebi uma ligação que mudou tudo de novo. Era terça-feira, 11 da manhã. Eu estava na adega com a Helena, ensinando ela a identificar defeitos no vinho. Como reconhecer quando o vinho está buchonê, oxidado ou com excesso de sulfitos. Meu celular tocou, número desconhecido. De novo. Alô? Dona Isabel Alencar? Voz feminina, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Patrícia. Eu era secretária do Leonardo Guerra. Meu estômago embrulhou. O que você quer? Preciso falar com a senhora, pessoalmente. É sobre coisas que a senhora precisa saber. Coisas que nem o Ministério Público descobriu. Que tipo de coisas? Por telefone não, por favor. Pode ser hoje? Onde a senhora quiser. Olhei para o relógio. 3 horas da tarde, aqui na vinícola. Você sabe o endereço? Sei, sim. Desliguei. A Helena me olhou. Quem era? Problemas, suspirei. Sempre mais problemas. Às 3 em ponto, um Civic preto parou no portão. Desceu uma moça de uns 28 anos. Tailleur cinza. Salto médio. Pasta na mão. Patrícia. Recebi ela na sala de estar. Café na mesa. Bolo de fubá que a Lourdes tinha feito de manhã. Obrigada por me receber, Dona Isabel. Fala logo. O que você tem para me contar? Ela abriu a pasta, tirou um pendrive. Eu trabalhei para o Leonardo durante 6 anos. Sempre achei ele um homem difícil, mas honesto, até descobrir isso.
Ela ligou o notebook dela. Abriu uns arquivos, e-mails, centenas de e-mails, entre o Leonardo e o Bernardo, começando 3 anos atrás. 3 anos. Espera, interrompi. 3 anos? Mas eu achei que o plano tinha começado faz alguns meses. Não. Começou faz 3 anos, quando o Bernardo procurou o Leonardo pedindo dinheiro emprestado, 500 mil reais, para pagar dívidas de apostas. Ela abriu o primeiro e-mail. Data, 15 de março de 2022. Senhor Guerra, preciso de um empréstimo urgente. Juro que pago. Minha mãe tem uma vinícola que vale uma fortuna. Posso usar como garantia. Resposta do Leonardo. Vinícola Alencar? A mesma Isabel que me rejeitou em 1995? Interessante. Vamos conversar. Meu sangue gelou. 3 anos. O Bernardo vinha planejando me trair havia 3 anos. Patrícia continuou. No começo, o Leonardo só emprestava dinheiro, com juros altíssimos. O Bernardo pagava. Pedia mais. Pagava. Pedia mais. Até que em janeiro desse ano, ele devia 8 milhões de reais. 8 milhões? E não conseguia pagar. Foi quando o Leonardo propôs o plano. Ela abriu outro e-mail. Janeiro de 2025. Bernardo, você não vai conseguir me pagar. Nunca. Mas eu tenho uma solução. Você me consegue a Alencar e a gente zera a dívida. Mais 7 milhões de reais de bônus. Total, 15 milhões de reais para você. Resposta do Bernardo. Como? Minha mãe nunca vai vender. Ela não precisa vender. Ela só precisa assinar uma procuração. E para isso, ela precisa estar incapacitada, mentalmente. Você entende? Entendo. Mas como? E aí veio o plano. Detalhado, passo a passo, o quelante de zinco. Nas doses certas, para causar os sintomas, mas sem matar. O médico comprado, Dr. Pacheco, que ia dar o diagnóstico falso de demência senil. A procuração. A venda rápida da vinícola por um preço abaixo do mercado. 200 milhões de reais em vez dos 600 milhões de reais. O Leonardo ficava com a Alencar. O Bernardo ficava com os 15 milhões de reais. E o pior, o plano para depois. Assim que a procuração for assinada, o Leonardo escreveu: a gente despeja todo o estoque de vinho, são uns 50 mil litros, no esgoto, sem dó, e transforma os tanques em linha de produção de desinfetante Guerra Clean. Margem de lucro, 300%. Em 2 anos, recupero o investimento. Despejar 50 mil litros de vinho no esgoto. 50 mil litros. Décadas de trabalho. Safras premiadas. A alma do Carlos. Tudo indo pro esgoto. Tem mais. Patrícia abriu outra pasta. Áudios. Ela apertou play. Voz do Leonardo. E a velha? Depois que a gente pegar a vinícola, o que a gente faz com ela? Voz do Bernardo. Ela vai continuar tomando o quelante, sem saber, nos suplementos, até, sei lá, até o corpo dela desistir. Você tá falando de matar sua mãe? Não, tô falando de deixar a natureza seguir o curso. Ela já tem 85. Não vai durar muito. Eles riram. Os dois. Eu desliguei o áudio. Não conseguia ouvir mais. A Helena, que estava do meu lado ouvindo tudo, segurou minha mão, tremendo. Dona Isabel, quanto tempo tem de gravação? Perguntei. Voz firme, sem chorar. Ainda não. 3 horas, de conversas, planos, detalhes. E por que você está me mostrando isso agora? Por que não foi direto para a polícia? Patrícia abaixou a cabeça. Porque eu sou cúmplice. Eu sabia de tudo. Eu digitei os e-mails, eu agendei as reuniões e eu não fiz nada. Por quê? Porque eu tinha medo. O Leonardo é perigoso. Ele tem conexões, dinheiro, poder. Se eu falasse, ele ia me destruir. E o que mudou? Ele foi preso e eu percebi que eu não consigo mais dormir, sabendo que eu ajudei a quase matar uma mulher de 85 anos. Ela começou a chorar. Eu sei que isso não muda nada. Eu sei que eu sou culpada. Mas eu tinha que contar, antes de ir embora. Ir embora para onde? Pro interior, mudar de nome, recomeçar, longe de tudo isso. Olhei para ela, para a moça jovem, assustada, arrependida.
Você vai para a polícia, disse. Vai entregar tudo isso, vai fazer delação premiada e vai pagar pelo que fez. Não fugindo, mas enfrentando. Mas, Patrícia, minha voz saiu dura. Você quer se redimir? Quer dormir em paz? Então faz a coisa certa, pelo menos uma vez na vida. Ela ficou em silêncio. Depois acenou. A senhora tá certa. Eu sei que tô. Na quinta-feira seguinte, Patrícia se apresentou no Ministério Público, com todos os e-mails, todos os áudios, todos os documentos. O promotor me ligou. Dona Isabel, com esse material novo, a gente pode reabrir o processo, pedir aumento de pena. Isso configura tentativa de homicídio premeditado com requintes de crueldade. Quanto tempo eles podem pegar? 20 anos, talvez 30, sem acordo, sem redução. 30 anos. O Bernardo ia sair com 75, se saísse vivo. E se ele confessar, se ele colaborar? Aí cai para 15, talvez 12. Faz o seguinte, decidi. Oferece uma última chance. Se ele confessar tudo, sem mentir, sem omitir nada, e se ele concordar em nunca mais entrar em contato comigo, nem por carta, nem por terceiros, nem por nada, aí a gente aceita os 12 anos. A senhora tem certeza? Tenho, mas com uma condição extra. Qual? Que ele grave um vídeo, confessando, detalhando tudo, e que esse vídeo fique arquivado. Se ele tentar reverter a sentença, se ele tentar me processar, se ele tentar qualquer coisa, o vídeo vira público. É irregular, mas posso propor como acordo extrajudicial. Propõe. Sexta-feira, o Dr. Souza me ligou. O Bernardo aceitou. Ele vai gravar o vídeo hoje. Eu quero assistir. Como? Ao vivo, por videoconferência. Eu quero olhar nos olhos dele quando ele confessar. Silêncio. Dona Isabel, a senhora acha isso saudável? Não, mas é necessário. Às 15h, eu estava no escritório, notebook ligado, videoconferência aberta, a tela acendeu. O Bernardo apareceu, sentado numa cadeira, numa sala cinza, de prisão. Ele tinha emagrecido uns 15 quilos, barba crescida, cabelo desgrenhado, olheiras roxas, parecia um velho. E ele só tinha 45 anos. Do lado dele, o advogado. Do outro lado, uma câmera. Gravando. O advogado começou. Bernardo Alencar, você está aqui por livre e espontânea vontade para fazer uma confissão completa sobre os crimes de tentativa de homicídio e estelionato contra Isabel Alencar, sua mãe. Confirma? Confirmo. A voz dele saiu rouca. Pode começar. Ele olhou direto para a câmera, direto para mim, porque ele sabia que eu estava assistindo. Mãe, Ele engoliu seco. Eu comecei a apostar faz 5 anos. Sites de apostas esportivas, cassinos online. No começo eu ganhava. Depois eu comecei a perder. Muito. E aí eu peguei empréstimo com o Leonardo Guerra. Em 2022. R$500 mil. Ele respirou fundo. Eu não consegui pagar. Peguei mais dinheiro emprestado. E mais. Até que em janeiro desse ano eu devia 8 milhões. Continue. O advogado pediu. O Leonardo propôs um plano. Ele queria a Alencar. Sempre quis. Desde que a senhora rejeitou ele em 1995. E ele sabia que a única forma de conseguir era através de mim. E você aceitou. Lágrimas desceram. Eu aceitei. Ele me deu o quelante de zinco. Explicou como funcionava. Como pingar na comida, no vinho. Como fazer parecer que era demência. E o Dr. Pacheco? Foi o Leonardo que arranjou. Pagou ele R$200 mil para dar o diagnóstico falso. R$200 mil. Esse era o preço da ética de um médico. E o plano pós-procuração? O Bernardo fechou os olhos. Vender a vinícola por 200 milhões. Despejar os 50 mil litros de vinho no esgoto. Transformar os tanques em fábrica de desinfetante. E sua mãe? Ela ia continuar tomando o quelante, sem saber. Até que ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Até que ela morresse. O advogado completou.
sussurrou. Fiquei olhando para a tela. Pro meu filho chorando. Confessando que tinha planejado me matar. Não senti pena, nem raiva. Só vazio. Mais alguma coisa? O advogado perguntou. O Bernardo olhou direto para a câmera de novo. Mãe, se a senhora está assistindo, eu sinto muito. Eu sei que não adianta. Eu sei que a senhora nunca vai me perdoar. Mas eu estraguei tudo. Tudo que o senhor e o pai construíram. E eu não tenho desculpa. Ele soluçou. Eu era para ser seu orgulho. E eu virei sua vergonha. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. A transmissão terminou. Fechei o notebook, sentei na poltrona do Carlos e finalmente chorei. Chorei por tudo. Pela traição, pela perda, pelo filho que eu tinha amado e que nunca tinha existido de verdade. A Helena entrou no escritório, me abraçou, não falou nada. Só segurou. Depois de meia hora, eu consegui parar de chorar. Limpei o rosto. Tá pronto? O quê? O vinho novo, a safra 2025. Tá pronto para engarrafar? Tá. O Mário disse que pode começar na semana que vem. Então vamos começar. Porque a vida continua. A Alencar continua. Com ou sem o Bernardo. Sábado. 3 meses depois da prisão. A vinícola estava diferente, mais leve, sem o peso da traição. A Helena tinha se mudado para uma casinha nos fundos da propriedade. Pequena, simples, mas dela. Ela trabalhava de sol a sol, aprendendo, crescendo, se tornando a sommelier que eu sabia que ela podia ser. O Mário tinha contratado 2 funcionários novos, Giovanni e Rafael, jovens, 20 e poucos anos, estudantes de agronomia que queriam aprender sobre viticultura. A gente estava reconstruindo, não só a vinícola, mas a família, uma família escolhida, de verdade. Domingo, 4 da tarde. Eu estava na adega quando ouvi vozes lá em cima. Subi. Era a Lourdes e um homem que eu não conhecia. Dona Isabel, esse senhor quer falar com a senhora. O homem devia ter uns 60 anos. Terno simples, pasta velha, cara cansada. Meu nome é Ricardo. Ricardo Tavares. Eu era sócio do Leonardo Guerra, na Guerra Química. E o que você quer? Vim me desculpar e propor um acordo. Acordo? Ele abriu a pasta, tirou uns documentos. Quando o Leonardo foi preso, a Guerra Participações entrou em colapso. Ações despencaram, clientes cancelaram contratos. E eu, como sócio minoritário, fiquei segurando o abacaxi. E eu tenho o que a ver com isso? Tudo. Ele me entregou os papéis. O Leonardo tinha um plano B. Se o plano da Alencar não desse certo, ele ia adquirir outras vinícolas menores. Ele já tinha fechado com 3, contratos assinados, 180 milhões investidos. Olhei os documentos. Vinícola Santa Clara, Vinícola Monte Verde, Vinícola Vale Dourado. Todas pequenas, familiares, lutando para sobreviver. E agora que ele está preso, os contratos estão suspensos, as vinícolas estão sem dinheiro, sem direção, e eu não sei nada de vinho. Eu sou engenheiro químico. Eu trabalho com reagentes, não com uvas. Ainda não entendi o que você quer. Que a senhora compre essas 3 vinícolas. Eu passo por 100 milhões, menos da metade do que o Leonardo pagou. E a senhora fica com tudo. Vinhedos, equipamentos, marcas. 100 milhões. Eu tinha esse dinheiro. A Alencar tinha esse dinheiro. Por que tão barato? Porque eu preciso de liquidez, urgente, e porque eu acho que a senhora merece. Depois do que o Leonardo fez, é o mínimo. Olhei para os documentos de novo. 3 vinícolas, pequenas, mas com potencial, com história, com famílias que dependiam delas. Deixa eu pensar. A senhora tem uma semana. Depois eu vou ter que vender para o melhor lance. Ele saiu. Fiquei segurando os papéis, pensando. Chamei o Mário, chamei a Helena, chamei o Dr. Souza. A gente passou o domingo inteiro analisando os números, as propriedades, o potencial. Vale a pena, o Dr. Souza disse. Mesmo com os problemas, as vinícolas valem mais que 100 milhões de reais.
Mas a senhora tem capital para administrar 3 vinícolas extras? O Mário perguntou. Tenho, mas não é sobre capital, é sobre propósito. A Helena entendeu. A senhora quer salvar essas famílias, como a garçonete salvou a senhora. Exato. Na segunda-feira liguei para o Ricardo. Eu aceito, mas com condições. Quais? Primeira, as famílias que administravam essas vinícolas continuam, como sócias minoritárias, 30% cada. Segunda, todo o vinho ruim, o que não presta, vai ser descartado. A gente só produz qualidade. Terceira, o nome Guerra some de qualquer documento. Eu não quero aquele homem associado ao que a gente vai construir. Silêncio. Aceito. Terça-feira, assinamos os contratos. 100 milhões de reais. Transferidos. 3 vinícolas agora faziam parte do grupo Alencar. Quarta-feira, visitei as 3 propriedades, uma por uma. A Santa Clara estava em Flores da Cunha. Família pequena. Dona Maria, viúva de 70 anos, tocava sozinha. Quase falindo. Dona Isabel, ela chorou quando eu expliquei o acordo. A senhora é um anjo de verdade. A Monte Verde estava em Garibaldi. Família grande. Pai, mãe, 4 filhos. Todos trabalhando, todos lutando. A gente não vai decepcionar a senhora. O pai, seu Antônio, prometeu. Vamos fazer o melhor vinho que a senhora já viu. A Vale Dourado estava em Caxias do Sul. Casal jovem, 30 e poucos anos, Rodrigo e Júlia, recém-casados, sonhando em fazer vinho de alta qualidade, mas sem dinheiro para investir. A senhora acredita em nós? Júlia perguntou. Acredito, e vou provar que acredito investindo no sonho de vocês. Quinta-feira, reunião geral, todas as famílias, na sede da Alencar, eu e a Helena na cabeceira da mesa, Dona Maria, seu Antônio e os filhos, Rodrigo e Júlia, o Mário, a Lourdes. Vamos fundar uma associação, anunciei. Vinícolas Alencar do Sul, 4 vinícolas, 4 histórias, um objetivo, fazer o melhor vinho do Brasil. E a senhora vai ser a presidente? Seu Antônio perguntou. Não, eu vou ser a conselheira. A Helena vai ser a diretora executiva. A Helena quase caiu da cadeira. Eu, Dona Isabel, eu mal tenho experiência. Você tem algo melhor que experiência. Você tem paixão e caráter. E isso não se ensina. Votamos. Unanimidade. A Helena aceitou. Sexta-feira, 1 semana depois da aquisição. Eu estava no escritório quando o Dr. Souza ligou. Dona Isabel, o julgamento do Bernardo foi marcado. Quando? 3 semanas, dia 15 de outubro. Eu preciso estar lá? Não. A senhora já deu o depoimento. Tem o vídeo dele confessando. Mas se a senhora quiser fazer um pronunciamento de vítima... Não quero. Tem certeza? Tenho. Eu não quero ver ele. Não quero falar com ele. Não quero nada. Só quero que a justiça seja feita. Entendido. Desliguei. A Helena entrou no escritório. Dona Isabel, o Giovanni perguntou se a senhora quer provar a safra nova. Ele acha que está pronta. Vamos. Descemos para a adega. O Giovanni tinha separado 3 garrafas. Safra 2025. Ainda jovem, mas promissora. Abriu a primeira. Serviu. Coloquei o nariz na taça. Inspirei. Frutas vermelhas, especiarias, um toque de baunilha do carvalho. Bebi. Taninos firmes, acidez equilibrada, final médio. Tá bom. Aprovei. Mas pode melhorar. Precisa de mais tempo em barril. Mais 6 meses. Sim, senhora. Provei as outras 2. Mesma análise. Bom potencial, mas precisava de paciência. Como tudo na vida, né? Paciência. Sábado, 4 meses depois da prisão. Acordei cedo, 6 da manhã, sol nascendo, luz dourada nos parreirais. Vesti um casaco, saí para caminhar. Passei pelas vinhas, uma por uma, tocando as folhas, sentindo a terra. Cheguei no ponto mais alto da propriedade, de onde dá para ver tudo. A casa, a adega, os vinhedos se estendendo até o horizonte. O mundo do Carlos, o nosso mundo. A gente conseguiu, meu amor. Falei pro vento. Eles tentaram destruir, mas a gente salvou. O vento soprou, como se fosse uma resposta.
Fiquei ali por 1 hora, só olhando, pensando, sentindo. Quando voltei para casa, a Lourdes estava preparando café. A Helena estava na varanda, lendo um livro sobre enologia. O Mário estava no galpão, organizando as ferramentas. Vida normal, vida boa. Dona Isabel! A Helena acenou. Chegou uma carta para a senhora? Carta? Quem manda carta hoje em dia? Peguei. Envelope branco, sem remetente. Abri. Dentro tinha uma folha, manuscrita. Mãe, eu sei que a senhora pediu para eu não entrar em contato. Eu sei que eu não tenho esse direito, mas eu precisava escrever, nem que seja para dizer obrigado. Obrigado por não ter me matado. Porque a senhora podia. Com as provas que tinha. Com o ódio que eu merecia. Mas a senhora escolheu me dar uma chance. 12 anos não são 30. 12 anos eu consigo cumprir. 12 anos eu consigo refletir. E talvez, quando eu sair, eu seja um homem melhor. Não espero perdão. Não espero nada. Só queria que a senhora soubesse. Eu entendi. Finalmente entendi. Família não é sangue. É respeito. E eu nunca respeitei a senhora. Mas agora eu sei o que perdi. Com amor e arrependimento, Bernardo. Rasguei a carta, joguei no lixo. Não por raiva, mas por necessidade. Porque eu tinha que seguir em frente, sem olhar para trás. Sem carregar peso que não era meu. O Bernardo tinha a vida dele. Eu tinha a minha. E as nossas vidas não se cruzavam mais. Domingo. Almoço na fazenda. Tradição nova. Todo domingo, todas as famílias das 4 vinícolas vinham almoçar juntas. Dona Maria trouxe um risoto de fungo. Seu Antônio trouxe churrasco. Rodrigo e Júlia trouxeram saladas. A Lourdes fez o seu bolo de fubá famoso. E eu? Eu abri uma garrafa especial. Alencar, 1998. Da adega secreta. Uma das 3.000 que a gente tinha salvado. Servi para todo mundo. 20 pessoas na mesa. Conversando. Rindo. Vivendo. Um brinde. Seu Antônio levantou a taça. A Dona Isabel. A mulher que salvou nossas vinícolas. Nossas famílias. Nossos sonhos. A Dona Isabel. Todo mundo repetiu. Eu levantei minha taça também. Não, um brinde a nós. A todos nós. Porque sozinha eu não teria conseguido. Mas juntos a gente é imbatível. Brindamos, bebemos. E naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas, eu percebi. Eu tinha perdido um filho, mas tinha ganho uma família inteira. 1 ano e 3 meses depois da prisão, eu acordei num sábado de novembro com uma ligação que eu nunca esperava receber. Era o Dr. Souza, 7 da manhã. Ele nunca ligava tão cedo. Dona Isabel, desculpa o horário, mas é urgente. Sentei na cama, coração acelerado. O que aconteceu? O Bernardo, ele teve um infarto ontem à noite, na prisão. O mundo parou. Ele tá vivo? Tá, sobreviveu, mas tá grave. UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo. Os médicos disseram que ele precisa de cirurgia. Ponte de safena, urgente. Fiquei em silêncio, processando. Meu filho tinha tido um infarto, aos 46 anos, e estava numa UTI, sozinho. A senhora quer que eu... O Dr. Souza hesitou. A senhora quer que eu faça alguma coisa? Ele tem plano de saúde? Não. Perdeu tudo quando foi preso. Quanto custa a cirurgia? Particular? Uns 180 mil reais. Pelo SUS ele entra na fila. Mas pode levar meses. E os médicos disseram que ele não tem meses. 180 mil reais. Dinheiro que o Bernardo não tinha. Que a Fernanda não tinha. Que ninguém ia pagar por um criminoso preso. Dona Isabel? Transfere o dinheiro. Paga a cirurgia. Particular. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Tenho. Mas com uma condição. Ele nunca pode saber que fui eu. Diz que foi um fundo de assistência jurídica. Uma instituição. Qualquer coisa. Menos eu. Entendido. Desliguei. Fiquei sentada na cama, olhando pela janela, pro sol nascendo, pros parreirais verdes. Por que eu tinha feito isso?
Porque eu tinha salvado a vida de quem tinha tentado tirar a minha. A Helena bateu na porta. Dona Isabel, a senhora tá bem? Ouvi o telefone tocar. Entra, filha. Contei tudo. O infarto, a cirurgia, o dinheiro. Ela ficou me olhando. A senhora pagou? Paguei. Por quê? Respirei fundo. Porque eu não sou como ele. Porque eu não consigo deixar alguém morrer, mesmo que esse alguém tenha tentado me matar. Porque no final, ele ainda é meu filho. E eu ainda sou mãe. A Helena me abraçou. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Não é força, Helena. É só humanidade. Coisa que o Bernardo perdeu, mas que eu me recuso a perder. A cirurgia foi na segunda-feira. 6 horas de operação. O Dr. Souza me mandava mensagens de hora em hora. Entrou no centro cirúrgico. Anestesia ok. Cirurgia iniciada. Primeira ponte concluída. Eu fingia que estava trabalhando, mas estava só olhando para o celular, esperando. Às 4 da tarde. Cirurgia concluída. Sucesso. Ele vai sobreviver. Larguei o celular. Fechei os olhos. Obrigada. Sussurrei. Não sei para quem. Pro universo. Pro Carlos. Para Deus, se existir. O Bernardo ficou internado por 2 semanas. Depois voltou para a prisão, com escolta médica, com medicação controlada. E nunca soube quem tinha pagado pela cirurgia. Dezembro. 1 ano e meio depois da prisão. A Alencar estava diferente. Maior. Mais forte. Mais unida. As 4 vinícolas produziam juntas. A Santa Clara tinha lançado um espumante que ganhou medalha de bronze num concurso nacional. A Monte Verde tinha fechado contrato de exportação com uma importadora da França. A Vale Dourado tinha desenvolvido um vinho rosé que estava vendendo muito em São Paulo. E a Alencar? A Alencar tinha voltado a ser referência. Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. A Helena tinha se tornado uma sommelier de respeito. Fazia palestras, dava cursos, representava a marca em eventos. E eu? Eu tinha me tornado avó. Não de sangue, mas de coração. A Júlia, da Vale Dourado, tinha tido um bebê, uma menina, chamada Isabel. É homenagem à senhora, dona Isabel. Ela disse quando me mostrou a certidão de nascimento, por tudo que a senhora fez por nós. Segurei a bebê no colo. 3 quilos, olhos fechados, cheirinho de talco. E chorei. Pela primeira vez em meses, chorei de felicidade. Porque eu tinha perdido um filho, mas tinha ganhado uma neta, de escolha. Janeiro de 2026, 1 ano e meio depois da prisão. O Mário entrou no meu escritório com uma cara estranha. Dona Isabel, tem um homem no portão, diz que é advogado, do Bernardo. Meu estômago embrulhou. O que ele quer? Não disse, só que precisa falar com a senhora, pessoalmente. Manda entrar. 5 minutos depois, um homem de uns 40 anos entrou. Terno preto, pasta de couro, cara séria. Dona Isabel Alencar? Sim. Meu nome é Doutor Marcelo Fonseca. Sou o novo advogado do seu filho. O que você quer? Ele abriu a pasta, tirou uma carta, manuscrita, com a letra do Bernardo. Ele pediu para eu entregar isso, em mãos. Só isso. Eu não sei o que tem escrito. Ele não me contou. Peguei a carta. Envelope amarelo. Lacrado. Mais alguma coisa? Não, só isso. Ele se levantou. Tenha um bom dia, dona Isabel. Ele saiu. Fiquei olhando para o envelope. Por 5 minutos. 10 minutos. Será que eu devia abrir? Será que eu devia queimar sem ler? Abri. 3 páginas. Letra trêmula. Manchas que pareciam lágrimas. Mãe, faz 1 ano e meio que eu tô preso. 547 dias. Eu conto, todo dia, porque cada dia é uma eternidade. No começo eu tinha raiva. Da senhora, do Leonardo, do mundo. Eu achava que era injustiça, que eu não merecia estar aqui. Mas aí eu tive o infarto. E na UTI, sozinho, entubado, eu pensei, é isso, eu vou morrer, sozinho, sem ninguém, porque eu não mereço ninguém. Mas eu não morri. Alguém pagou pela cirurgia. Alguém salvou minha vida.
Os médicos disseram que foi um fundo de assistência, mas eu sei que não foi. Eu sei que foi a senhora, porque só a senhora teria essa compaixão, essa grandeza. A senhora salvou a vida de quem tentou tirar a sua. E isso me quebrou, mãe. Me quebrou de um jeito que a prisão nunca conseguiu. Porque eu percebi, eu não mereço uma mãe assim. Eu nunca mereci. Mas a senhora me deu mesmo assim. A vida. 2 vezes. Eu não tô pedindo perdão. Eu não mereço perdão. Eu só queria dizer obrigado e desculpa. Desculpa por tudo. Eu vou cumprir minha pena. Toda ela. Sem reclamar. Sem pedir redução. E quando eu sair daqui a 10 anos, eu não vou procurar a senhora. Porque a senhora merece paz. Mas se um dia, sei lá, daqui muito tempo, a senhora quiser saber de mim, eu vou estar tentando ser a pessoa que a senhora merecia ter criado. Não prometo que vou conseguir, mas vou tentar, com amor e arrependimento eterno, Bernardo. Terminei de ler, dobrei a carta, coloquei no envelope e guardei na gaveta do Carlos, junto com as fotos antigas, as medalhas, as memórias, porque perdoar não significava esquecer, mas significava liberar. E eu estava pronta para liberar. Março de 2026. Reunião anual das Vinícolas Alencar do Sul. Salão principal da fazenda. Todas as famílias presentes. Eu na cabeceira. A Helena do meu lado. O Mário do outro. Bom, vamos começar. Bati o martelo na mesa. Balanço de 2025. A Helena apresentou os números. Faturamento conjunto. 47 milhões. Lucro líquido, 12 milhões. Crescimento de 340% em relação ao ano anterior. E as projeções para 2026? Seu Antônio perguntou. Se continuar nesse ritmo, a gente fecha o ano com 65 milhões de faturamento. Todo mundo aplaudiu. Mas tem uma coisa que eu preciso comunicar. Falei. E o salão silenciou. Eu tô com 87 anos. Eu tive câncer de pele ano passado, que graças a Deus foi tratado. Mas eu não sou eterna, e a gente precisa planejar o futuro da Alencar sem mim. Dona Isabel, não fala isso. Dona Maria começou. Deixa eu terminar. Levantei a mão. Eu já preparei um testamento, registrado em cartório, reconhecido pelo Dr. Souza. Peguei um documento. Nele eu deixo a gestão das Vinícolas Alencar do Sul para Helena Bastos. Ela vai ser a CEO, com poderes plenos. A Helena ficou branca. Dona Isabel. E a participação societária vai ser dividida assim. Helena fica com 40%. As outras 3 vinícolas ficam com 20% cada, totalizando 100%. E o Bernardo? Rodrigo perguntou. Ele não herda nada? Não. Ele já renunciou a qualquer direito em troca da redução de pena. Documento assinado e reconhecido. Silêncio. Mas se ele mudar, se ele provar que mudou, daqui a 10, 15 anos, vocês, como conselho, podem decidir dar uma participação pequena, 5%, não mais que isso. E só se ele merecer. E se a gente decidir que não? Seu Antônio perguntou. Aí ele não recebe nada, e tá tudo bem, porque legado não é obrigação de sangue, é conquista de caráter. Votamos. Unanimidade. O testamento foi aprovado. Agora, abri uma garrafa. Vamos brindar ao futuro, ao legado e à família que a gente escolhe. Junho de 2026. 2 anos depois da prisão. Eu tava na adega quando a Helena desceu correndo. Dona Isabel! Dona Isabel! A gente ganhou! Ganhou o quê? O prêmio, o International Wine Challenge, medalha de ouro, o Alencar Safra Especial 2023 foi eleito o melhor vinho tinto da América Latina. Fiquei sem ar. Sério? Sério? Eles ligaram agora? A premiação é em agosto em Londres? Sentei, pernas bambas, coração disparado. O Carlos tinha sonhado com isso. Ganhar o International Wine Challenge, competir com os grandes da Europa. E a gente tinha conseguido. 2 anos depois da quase destruição, 2 anos depois do veneno, a gente tinha conseguido. A senhora vai para Londres? A Helena perguntou. Não, você vai. Eu? Mas você é a CEO. Você é o futuro da Alencar. Você vai receber o prêmio.
Mas a senhora tem que ir. Foi a senhora que fez tudo. Não, eu só plantei. Você que colheu. E você que vai continuar colhendo. Ela chorou, me abraçou. Eu não vou decepcionar a senhora. Nunca. Eu sei que não vai. Agosto de 2026. A Helena foi para Londres. Recebeu a medalha de ouro. Fez um discurso emocionado sobre vinícolas familiares, sobre legado, sobre resistência. E na hora de agradecer, ela disse: eu dedico esse prêmio a Dona Isabel Alencar, a mulher mais forte que eu conheço, que sobreviveu ao veneno, à traição e ainda assim escolheu continuar amando. Obrigada por acreditar em mim. Assisti tudo pela internet, chorando, rindo, orgulhosa. Setembro de 2026. O Dr. Souza me ligou. Dona Isabel, o Bernardo quer te ver. Não. Ele disse que é importante, que tem uma coisa que ele precisa te dar. Que coisa? Não disse, só que precisa ser pessoalmente. Fiquei em silêncio, pensando, 2 anos e 4 meses desde a prisão. Eu não via o Bernardo desde a videoconferência da confissão. Será que eu queria ver? Será que eu estava pronta? Onde ele tá? Penitenciária de Tremembé. Regime semiaberto agora. Bom comportamento. Tá bom, eu vou. No sábado seguinte, eu e o Mário pegamos a estrada. 6 horas de viagem. Porto Alegre até Tremembé, interior de São Paulo. Chegamos ao meio-dia. Sol forte, calor. A penitenciária era enorme, cinza, fria, mesmo com o calor de fora. Passei pela revista, deixei a bolsa, o celular. Entrei na sala de visitas. O Bernardo já estava lá, sentado, sozinho. Ele tinha emagrecido mais, muito mais. Devia ter uns 60 quilos, cabelo grisalho, rugas fundas. Parecia um velho de 60 anos. Não um homem de 46. Quando me viu, ele levantou, tremendo. Mãe! Sentei. Não falei nada. Obrigado por vir. O que você quer, Bernardo? Ele pegou uma caixa pequena, de madeira, velha, arranhada. Eu fiz isso, na marcenaria da penitenciária. Aprendi. Faz parte da ressocialização. Abriu a caixa. Dentro tinha uma miniatura, de uma vinícola, feita de palitos de picolé, pintada à mão, com detalhes minúsculos, a Fazenda Alencar. Eu fiz de memória. Trabalhei nela por 8 meses, toda noite, depois do trabalho. Olhei a miniatura, perfeita, cada janela, cada porta, cada detalhe. Por quê? Porque eu queria lembrar do que eu quase destruí, do que a senhora salvou e do que eu nunca vou ter de volta. Peguei a caixa, toquei a miniatura. Bernardo, eu vim aqui porque você pediu, mas eu preciso te dizer uma coisa. Fala. Eu não te perdoei. Ainda não. Talvez nunca perdoe completamente. Mas eu não te odeio mais. Ele começou a chorar. E quando você sair? Daqui a 7 anos, 8 anos, não importa. Se você tiver mudado de verdade, se você tiver aprendido, se você tiver se tornado um homem de bem, eu não vou te abraçar, não vou dizer que tá tudo bem, mas eu vou te desejar sorte. É mais do que eu mereço. É, mas não é sobre o que você merece, é sobre quem eu escolho ser. Levantei, peguei a caixa. Cuida da saúde, do coração e da alma. Saí sem olhar para trás. No carro, o Mário perguntou: a senhora tá bem? Tô. Finalmente, depois de 2 anos, eu tô em paz. Novembro de 2026. 2 anos e meio depois da prisão. Era meu aniversário. 88 anos. A família inteira reunida. Dona Maria, seu Antônio e os filhos. Rodrigo, Júlia e a pequena Isabel, agora com 1 ano. A Helena, o Mário, a Lourdes, os funcionários. 40 pessoas, mesa enorme, comida farta, vinho excelente. A Helena fez um discurso. Dona Isabel, a senhora transformou nossas vidas. Não só nos deu trabalho, nos deu dignidade, esperança, futuro. E hoje, nesse dia tão especial, a gente quer retribuir. Ela entregou uma caixa grande. Abri.
Dentro tinha uma placa de bronze. Isabel Alencar, matriarca, química, viticultora, guerreira, que transformou veneno em vinho, traição em legado e dor em amor. Chorei, na frente de todo mundo, sem vergonha. Obrigada, por tudo, por serem minha família. Brindamos, com o Alencar 1980. A última garrafa do casamento com o Carlos. Servi para todo mundo, incluindo a pequena Isabel. Só uma gota. Simbólica. Esse vinho, expliquei, representa tudo que a gente construiu. Paciência, respeito, amor. E ele vai continuar, através de vocês, através dela. Apontei para bebê. Através de cada pessoa que entender que legado não é o que a gente deixa, é o que a gente planta. Dezembro de 2026, 3 anos depois do jantar fatídico no solar da Serra. Véspera de Natal. Eu estava sozinha no laboratório, olhando pela janela, pro mesmo céu que o Carlos olhava. A gente conseguiu, meu amor. Falei. A Alencar tá mais forte do que nunca. O Bernardo tá vivo, pagando pelo que fez, mas vivo. E eu tô em paz. O vento balançou as cortinas, como resposta. Eu vou encontrar você em breve. Não sei quando, mas vou. E quando eu chegar lá, você vai me perguntar: e então, Isabel, valeu a pena? E eu vou dizer: valeu, cada minuto, cada lágrima, cada batalha, valeu. Subi pro quarto. Deitei, fechei os olhos e pela primeira vez em 3 anos dormi sem medo, sem dor, sem rancor. Janeiro de 2027. Começo de ano. A Helena organizou uma reunião especial. Dona Isabel, a gente recebeu uma proposta da Mistral Wines, francesa. Eles querem distribuir nossos vinhos na Europa. Contrato de exclusividade, 25 milhões reais por ano. E o que vocês acham? A gente acha que é uma oportunidade incrível, mas a decisão final é da senhora. Olhei para cada rosto na mesa. Dona Maria, seu Antônio, Rodrigo, Júlia, o Mário, a Helena, minha família. A decisão não é minha, é de vocês. Eu sou só a conselheira. Vocês são os donos, mas a senhora é a fundadora. Eu fundei, mas vocês é que vão continuar. Então vocês decidem. Votamos. Unanimidade. Aceitamos o contrato. Agora, disse, eu tenho um anúncio. Silêncio. Eu vou me aposentar, oficialmente, da gestão ativa. Dona Isabel, não. Deixa eu terminar. Eu não vou embora. Vou continuar aqui, na fazenda, dando palpite quando pedirem, provando os vinhos, contando histórias. Mas o dia a dia é de vocês. A Helena chorou. A senhora tem certeza? Tenho. Eu tenho 88 anos. Já trabalhei por 2. Tá na hora de descansar e confiar. Março de 2027. 3 anos e meio depois da prisão. Eu estava na varanda quando o telefone tocou. Doutor Souza. Dona Isabel, preciso te contar uma coisa. O que foi? O Leonardo Guerra morreu, infarto fulminante, na prisão, hoje de manhã. Fiquei em silêncio. Leonardo. O homem que tinha orquestrado tudo, que tinha fornecido o veneno, que tinha corrompido meu filho. Morto. E o Bernardo? Ele sabe? Sabe. Foi ele quem me pediu para avisar a senhora. Como ele reagiu? Disse que perdeu o único amigo que tinha e que talvez seja um sinal para ele mudar de verdade. Manda meus pêsames para a família do Leonardo. Apesar de tudo, ninguém merece morrer sozinho numa prisão. Vou mandar. Desliguei. Olhei para o céu. Mais um que foi, Carlos. E a gente ainda está aqui, resistindo. Junho de 2027. 4 anos depois da prisão. A pequena Isabel completou 2 anos. Festa na fazenda. Bolo, docinhos. Muita criança correndo. Eu sentei num canto, observando, sorrindo. A Júlia veio sentar do meu lado. Dona Isabel, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. A senhora se arrepende de ter salvado o Bernardo quando ele teve o infarto? Pensei. Por um longo tempo. Não, porque se eu tivesse deixado ele morrer, eu teria me tornado como ele, cruel, vingativa,
e eu me recuso a ser isso. Mas ele tentou matar a senhora. Tentou e falhou. E tá pagando. Mas a vida dele não é minha para tirar. Nem diretamente, nem por omissão. A senhora é muito mais forte do que eu. Não é força, Júlia, é escolha. Todo dia eu escolho não deixar o veneno que ele me deu envenenar minha alma também. Setembro de 2027. Eu estava no jardim quando a Helena chegou correndo. Dona Isabel, chegou uma encomenda, da França. Era uma caixa, grande, pesada. Abri. Dentro tinha 50 garrafas de vinho. Chateau Margaux, safra 1985. Uma das melhores do século. E uma carta. Chère Madame Isabel, somos os distribuidores da Mistral Wines. Ouvimos sua história, de coragem, de resistência, de amor ao vinho, e queremos honrá-la. Essas garrafas são um presente. Não venda, não comercialize, apenas aprecie, com as pessoas que a senhora ama, com respeito e admiração. Jean-Pierre Dubois. 50 garrafas, valor estimado, 500 mil reais. A gente vai abrir uma? A Helena perguntou. Não, a gente vai guardar, para as ocasiões especiais. Para quando a pequena Isabel completar 18 anos, para quando você casar, para quando a gente tiver algo grande para comemorar. E o que seria grande o suficiente? A vida, Helena, a vida é grande o suficiente. Novembro de 2027. Meu aniversário de 89 anos. Reunião menor. Só a família próxima. Depois do jantar, a Helena me chamou para um canto. Dona Isabel, tem uma coisa que eu preciso te contar. Fala. Eu tô namorando. Sorri. Eu sei. Faz 3 meses. A senhora sabe? Óbvio. Você acha que eu não percebo quando você chega sorrindo? Quando você olha para o celular e cora? Ela riu, constrangida. É o Rafael, o funcionário novo. Eu sei, e eu aprovo. Ele é trabalhador, honesto, respeitoso. A senhora não tá brava? Brava? Por quê? Você merece ser feliz, filha. Você merece amor. Ela me abraçou, forte. Obrigada. Por tudo. Janeiro de 2028. 5 anos depois da prisão. O Dr. Souza me ligou. Dona Isabel, o Bernardo vai ser transferido. Regime aberto. Ele vai poder trabalhar fora. Voltar para dormir na prisão só à noite. Como ele tá? Diferente. Muito diferente. Fez faculdade na prisão. Administração. Se formou. Tá trabalhando na biblioteca, dando aula de alfabetização para os outros presos. Sério? Sério. E ele pediu para eu te dar um recado. Qual? Que ele não vai te procurar. Que ele sabe que não tem esse direito. Mas que se um dia a senhora quiser notícias, é só perguntar. Que ele vai estar sempre disponível. Tá bom. Obrigada, Dr. Souza. Desliguei. 5 anos. O Bernardo tinha cumprido quase metade da pena. E, pelo visto, tinha mudado. De verdade. Mas eu ainda não estava pronta para ver. Talvez nunca estivesse. E estava tudo bem. Março de 2028. A Helena me chamou no escritório, nervosa. Dona Isabel, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu e o Rafael, a gente vai casar. Levantei. Abracei ela. Finalmente, eu estava esperando esse anúncio faz meses. Sério? Óbvio, vocês namoram faz mais de 1 ano. Vivem grudados. Era questão de tempo. E a senhora vai ser madrinha? Chorei. Pela 1000ª vez. Eu? Você quer que eu seja madrinha? Claro, a senhora é minha mãe. De coração. Quem mais seria? Eu aceito, com todo o meu coração. O casamento foi em junho, na própria fazenda. Cerimônia ao ar livre, entre os parreirais. Eu na primeira fila, de vestido azul, chapéu, emocionada. Quando o padre perguntou: alguém se opõe a essa união? Todo mundo riu. Porque era óbvio que ninguém se opunha. Todo mundo apoiava. Na festa, eu abri uma das garrafas do Chateau Margaux, a primeira, para brindar aos noivos. Que vocês sejam felizes, que vocês construam um legado. Não de vinhos, mas de amor. Setembro de 2028. 6 anos depois da prisão. Eu acordei me sentindo estranha,
cansada, mais do que o normal. Fui no médico, Dr. Ramos. Médico da família há 15 anos. Ele fez exames, muitos exames. Uma semana depois, me chamou no consultório. Dona Isabel, eu preciso ser honesto com a senhora. Meu coração afundou. Fala. A senhora está com insuficiência cardíaca, avançada, provavelmente consequência do estresse dos últimos anos, do veneno, de tudo. Quanto tempo eu tenho? Com medicação, cuidados, talvez 2 anos, talvez 3, mas o quê? Mas a qualidade de vida vai diminuir, cansaço, falta de ar, limitações. Eu entendo. Saí do consultório, sentei no banco da praça, olhei para o céu. 89 anos. Uma vida longa, completa, feliz, apesar de tudo. Tá chegando minha hora, Carlos, sussurrei. Finalmente vou te encontrar. Novembro de 2028, meu último aniversário. 90 anos, festa enorme, 100 pessoas, todas as famílias, amigos, funcionários. A Helena fez um discurso emocionado. Dona Isabel, a senhora mudou nossas vidas. E hoje, nesse dia tão especial, a gente quer anunciar. A pequena Isabel, filha da Júlia, vai ser a primeira criança a estudar numa escola técnica de viticultura que a gente vai fundar. Escola Isabel Alencar, para ensinar as próximas gerações. Todo mundo aplaudiu. Eu chorei. Vocês vão continuar meu legado. E isso é tudo que eu sempre quis. Janeiro de 2029. Eu estava no quarto, deitada, cansada. A insuficiência cardíaca tinha piorado. A Helena entrou. Dona Isabel, tem uma visita. Quem? O Dr. Souza e outra pessoa. Franzi a testa. Quem? Ela não respondeu. Só abriu a porta. E o Bernardo entrou. 6 anos mais velho. Cabelo completamente grisalho. Magro. Olheiras, mas com olhos diferentes. Limpos. Honestos. Mãe. Ele sussurrou. Fiquei em silêncio, olhando. Eu sei que a senhora não queria me ver. Eu sei que não tenho esse direito. Mas quando o Dr. Souza me contou que a senhora está doente, eu precisei vir, nem que seja para dizer adeus. Respirei fundo. Senta. Ele sentou, na cadeira ao lado da cama. Como você tá? Perguntei. Bem, trabalhando, estudando, tentando ser melhor. Conseguindo? Alguns dias sim. Outros não, mas tentando. Olhei para ele, para o homem que tinha sido meu filho, que tinha me traído, que tinha tentado me matar, e vi arrependimento, de verdade. Bernardo, eu não sei se eu consigo te perdoar completamente. Talvez nunca consiga, mas eu não te odeio mais, e eu desejo que você encontre paz. Ele chorou. É mais do que eu mereço. É, mas é o que eu posso dar. Fiquei mais uns minutos conversando, sobre coisas pequenas, o tempo, a fazenda, os vinhos. E quando ele saiu, eu senti alívio, finalmente. Fevereiro de 2029. Eu estava cada vez mais fraca, passava a maior parte do tempo na cama. A Helena cuidando, o Mário ajudando, a Lourdes fazendo comida que eu mal conseguia comer. Numa manhã de sábado, chamei todo mundo, família inteira, no meu quarto. Eu sei que tá chegando, falei. Eu sinto. E eu quero dizer uma coisa antes. Todos choravam, mas escutavam. Obrigada por serem minha família, por continuarem o legado, por provarem que amor não é sangue, é escolha. E eu escolho vocês, hoje, amanhã e para sempre. A Helena segurou minha mão. A gente também te escolhe, Dona Isabel, sempre. No dia 23 de fevereiro de 2029, eu acordei diferente, mais leve, sem dor. Olhei pela janela, sol nascendo, céu azul, parreirais verdes. Carlos, sorri. Tô indo. Fechei os olhos e fui.